todos. Hoje o nosso grupo irá apresentar um seminário sobre farmacologia clínica em uso de diuréticos. Os alunos que irão apresentar são Abdala Malati, Diego Lopes, Gabriela Zecchinelli, Giovana Costa, Isabelle Capelli, Isabela Matsuyama, Júlia Mengar, Luísa Lourençato e Thais Oliveira. Os diuréticos estão entre os medicamentos mais comumente prescritos e, embora eficazes, são frequentemente usados para tratar pacientes com risco substancial de complicações, tornando-se especialmente importante entender e avaliar sua farmacocinética e farmacodinâmica. Embora os diuréticos disponíveis possuam propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas distintas, que afetam tanto a resposta quanto o potencial de efeitos adversos, muitos médicos utilizam de maneira estereotipada, reduzindo a eficácia e potencialmente aumentando os riscos colaterais. Os diuréticos têm muitos usos, mas essa revisão se concentrará nos diuréticos para tratar o edema e a expansão do volume do líquido extracelular. Classificação e mecanismo de ação. As drogas diuréticas são classificadas de duas maneiras: local de ação predominante ao longo do néfron e pelo mecanismo pelo qual eles inibem o transporte. Os diuréticos de alça, furosemida, bumetanida e torzemida atuam a partir do lúmen para inibir o cotransportador sódio-potássio 2-cloro ao longo do ramo ascendente espesso e da mácula densa. Eles se ligam dentro da bolsa de translocação na proteína de transporte, interagindo com o local de ligação do cloreto, mas por serem maiores do que o cloreto, não são transportados pela bolsa e, portanto, inibem o transportador. Os diuréticos do túbulo contorcido distal, como as tiazidas, agem da mesma maneira, mas se ligam ao cotransportador cloreto de sódio, sensível às tiazidas. Os diuréticos poupadores de potássio são aqueles que bloqueiam os canais de sódio apicais, amilorida e triantereno, e aqueles que antagonizam os receptores mineralocorticoides, espironolactona e eplerenona. Absorção gastrointestinal de diuréticos. A furosemida, bumetanida e torzemida são absorvidos relativamente rápido após a administração oral, atingindo o pico de concentração dentro de 30 minutos a 2 horas. Quando administrado por via intravenosa, seus efeitos são quase instantâneos. Embora o tempo de meia-vida da furosemida seja curta, seu tempo de ação é mais longo, quando administrado por via oral. Isso se justifica, pois, via oral, a absorção é gastrointestinal. Devido a esse tipo de absorção, o tempo de excreção é mais lento, e isso faz com que a furosemida permaneça por mais tempo na corrente sanguínea, justificando seu tempo de ação mais prolongado. Diuréticos de alça, curva de dose e resposta. A curva de dose e resposta dos diuréticos de alça é acentuada, ou seja, é íngreme. A dose de diurético deve exceder o limite para ser eficaz. Pode-se perceber que quanto maior a dose, mais rápido o efeito natriurético quando ultrapassa o limite. A curva mostra a resposta natriurética típica pelo logaritmo da concentração de diurético plasmático. O limite não é facilmente estimado em um indivíduo, principalmente com doença renal ou cardíaca. Portanto, é um erro comum a falha em dar uma dose que exceda o limite. Normalmente, indivíduos saudáveis não são tratados. No entanto, quase todos respondem a 20 mg de furosemida via oral. Uma dose experimental pode ser ineficaz, considerando as condições que predispõem à expansão do volume do líquido extracelular e ao edema, que alteram a farmacocinética e farmacodinâmica dos diuréticos. É indicado iniciar com uma dose consistente com as diretrizes clínicas e, em seguida, ajustar a dose de acordo com a resposta. A biodisponibilidade da furosemida pode ser inconsistente, além de ser limitada. Varia de dia para dia em um indivíduo e entre os indivíduos, e a absorção é afetada pelo consumo de alimentos, o que não ocorre com a bumetanida ou com a torzemida. A figura compara a concentração plasmática de diurético em função do tempo após a administração oral e intravenosa do diurético.
A natriurese corresponde às linhas tracejadas em indivíduos normais e indivíduos com edema. Observa-se que a natriurese pode ser prejudicada quando a absorção gastrointestinal é retardada. A absorção gastrointestinal pode ser retardada, especialmente durante as exacerbações de distúrbios edematosos, como a insuficiência cardíaca. Volumes de distribuição. Os diuréticos de alça são ânions orgânicos que circulam fortemente ligados à albumina, exceto na baixa quantidade de albumina, pois pode prejudicar a eficácia diurética, devido à entrega prejudicada ao rim, e que a administração de albumina pode aumentar a natriurese, ou seja, o aumento da excreção urinária de sódio. Uma meta-análise recente concluiu efeitos transitórios de significado clínico modesto para a coadministração de albumina com furosemida em pacientes com níveis baixos de albumina. No entanto, os estudos mais recentes envolveram pacientes cujas concentrações de albumina sérica excederam 2 gramas por decilitro, de modo que essas considerações podem não se aplicar a pacientes com hipoalbuminemia grave. Algumas diretrizes continuam a sugerir a infusão de albumina com diuréticos quando pacientes nefróticos parecem ter depressão ao volume vascular. Aproximadamente 50% de uma dose administrada de furosemida é excretada na urina, e o restante é eliminado por glucoronidação, ou seja, converter os compostos em glicuronídeos, auxiliando assim na excreção. O artigo refere-se a outros 2 fármacos além da furosemida, sendo a torsemida e a bumetanida, os quais não são encontrados no Brasil, mas que possuem uma eliminação tanto por processos hepáticos quanto por excreção urinária. As diferenças no destino metabólico significam que o tempo de meia-vida da furosemida é prolongada na insuficiência renal, em que tanto a excreção pelo rim quanto a mediada pelos rins, a glucoronidação é retardada. Em contraste, o tempo de meia-vida da torsemida e bumetanida tendem a ser preservados na doença renal crônica. Embora a proporção de doses dos fármacos sendo de 40:1 em indivíduos normais, é diminuída à medida que a disfunção renal progride. Embora este aparente aumento da potência da furosemida possa parecer benéfico, também há o aumento do potencial tóxico, no cenário da insuficiência renal aguda. Em uma meta-análise do uso de furosemida para pacientes com lesão renal aguda, a razão de chance de perda auditiva foi superior a 3, ao utilizar o fármaco em altas doses, superando o recomendado. A tendência da infusão em bolos em levar a altas concentrações de pico da furosemida é um dos motivos pelos quais muitos pesquisadores recomendam infusões contínuas. Já citado anteriormente, o mecanismo de ação dos diuréticos de alça ocorre pela ligação a proteínas transportadoras ao longo da membrana luminal. Devido ao tamanho dessas proteínas, a sua secreção deve ocorrer através do túbulo proximal, para assim conseguir atingir o fluido tubular. Existem alguns mediadores responsáveis por diminuir a resistência à ação de diuréticos de alça e tiazídicos, que são eles, os ânions orgânicos OAT1 e OAT3, responsáveis pela mediação da absorção peritubular, e também a MRP4, de grande importância funcional, conhecida como proteína 4 associada à resistência a múltiplas drogas. Ela é responsável por mediar parte da secreção no fluido tubular. Existem algumas situações em que a curva natriurética de dose-resposta é deslocada para a direita, sendo a primeira delas a resistência diurética causada pela inibição das vias de OT1 pelo uso de drogas ou toxinas endógenas. A segunda situação seria o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, ou AINES. Eles inibem a secreção diurética e alteram a sua responsividade. Além disso, seu uso crônico e frequente são importantes causas de exacerbação da insuficiência cardíaca. A terceira situação seria o uso de antihipertensivos, antibióticos e antivirais, que podem interagir com os transportadores e assim criar uma resistência. A outra situação seria decorrente de metabólitos endógenos que se acumulam na doença renal crônica e assim competem pela secreção de diuréticos. Alguns casos de metabólitos endógenos são indoxilsulfato, carboximetilpropilfurampropionato, p-sulfato de cresol e quinorenato. A doença renal crônica é um estado de resistência a diuréticos de alça, pois a sua secreção de diuréticos é aumentada pela alcalose. Isso ocorre porque a acidose metabólica acontece em estados de uremia e despolariza o potencial de membrana das células do túbulo proximal, diminuindo a secreção de ânions orgânicos.
Além disso, a capacidade natriurética máxima dos diuréticos de alça é mantida em caso de doença renal crônica, mas seus efeitos natriuréticos máximos são marcadamente reduzidos. Isso ocorre por causa da diminuição da taxa de filtração glomerular e filtração de sódio. Os rins suprimem a reabsorção de sódio pelo túbulo, mantendo o balanceamento entre a ingestão de sódio proveniente da dieta e a sua excreção na urina. Essa supressão ocorre ao longo do ramo ascendente, então mesmo quando o diurético atinge esse segmento e inibe seu transportador, o seu efeito é reduzido. Os AINES e a doença renal crônica causam uma resistência aos diuréticos, tanto pelo deslocamento da curva de dose-resposta dos diuréticos para a direita, quanto pela redução de natriurese máxima, explicada pela eficácia reduzida dos diuréticos no túbulo contorcido distal em caso de doença renal crônica. Além dessa mudança na curva de dose-resposta, os pacientes com doença renal crônica ou aqueles que fazem uso de AINES apresentam mudança no baixo teto de natriurese, quando expressa como excreção absoluta de sódio. O mecanismo atribuído aos AINES ainda é muito complexo. A inibição diurética de alça de reabsorção de NaCl na macula densa estimula a secreção de renina e a produção de prostaglandinas. A prostaglandina E2 realimenta os túbulos, inibindo o transporte de NaCl ao longo do ramo ascendente, contribuindo para a natriurese resultante. Os AINES bloqueiam a natriurese mediada pela prostaglandina. Quando utilizando cronicamente estes AINES, eles aumentam a quantidade da atividade do NKCC2. Além disso, os diuréticos de alça inibem a lisoforma do transportador, o NKCC1. Os diuréticos de alça contribuem para a vasodilatação arteriolar aferente, bloqueando este transportador, ajudando a manter a taxa de filtração glomerular. Essa adaptação é compensatória e depende da produção de prostaglandina, que é bloqueada pelos anti-inflamatórios não esteroidais. A consequência clínica destes eventos é evidente na associação de uso recente de AINES e o risco de hospitalização em pacientes com insuficiência cardíaca. Além disso, a combinação de 3 classes de drogas afetam hemodinamicamente o rim. E são essas drogas os diuréticos de alça, inibidores de angiotensina ou bloqueadores do receptor e os AINES. Os diuréticos de alça possuem curtos tempos de meia-vida, fazendo com que uma única dose diária resulte numa demora de 16 a 21 horas para que os rins compensem as percas de sal e de água do organismo. Já que a natriurese normal, ou seja, o aumento da excreção urinária de sódio inicial normal, dura de 3 a 6 horas. Em pacientes em estado estacionário, ou seja, que excretam sua ingestão diária de sal normalmente, o fenômeno de retenção pós-diurética de NaCl demonstra que a excreção desse íon diminui abaixo da linha de base quando o efeito do diurético passa. E isso só volta ao normal após a administração de uma outra dose. Já em pacientes com edema descompensado, esse fenômeno se altera, porque esses pacientes apresentam um balanço positivo com excreção baixa, mesmo sem administração de diuréticos, fazendo com que a excreção de NaCl na urina seja benéfica. Essa perda líquida de NaCl no uso de um diurético resulta de um período curto de natriurese e longo de antinatriurese. E por isso, recomenda-se o uso de diuréticos de alça 2 vezes ao dia. Um longo período internatriurético limita esse efeito do medicamento, mesmo quando administrado 2 vezes ao dia. E isso é importante quando a ingestão de NaCl é alta, já que sua retenção pelos rins leva a um balanço mais positivo. Em pacientes hospitalizados, para combater esse tempo de meia-vida dos diuréticos de alça, pode ocorrer a infusão contínua desse medicamento na veia dos pacientes. Apesar de que as vantagens dessa abordagem com a administração dos diuréticos em bolos com altas doses ainda são especulativas. Mas
estudos recentes apontam que existem vantagens e que, se forem confirmadas, mudarão a abordagem da administração de diuréticos em pacientes hospitalizados. Entretanto, em pacientes com ascite cirrótica, deve-se levar em conta a observação gastrointestinal e preservá-la. E essa recomendação é evitar diuréticos intravenosos. Para isso, combina-se 40 mg de furosemida com 100 mg de espironolactona, para equilibrar a eficácia e a segurança e também manter a normocalemia. Usando diuréticos com eficácia para tratar a expansão do volume do líquido extracelular. Os diuréticos são recomendados universalmente para tratar a expansão sintomática do líquido extracelular. Ao tratar o edema com diuréticos, é essencial controlar a dose para não exceder o limite do volume de urina. Assim, em pacientes ambulatoriais, é esperado uma discrepância entre a diurese e a perda de peso, sendo necessário medir a excreção de sódio na urina de 24 horas. Já em pacientes hospitalizados, a dose limite do diurético deve levar a um aumento no volume de urina durante as 6 horas seguintes da administração. Após uma dose intravenosa, a diurese deve ocorrer prontamente. Os diuréticos de alça são normalmente administrados 2 vezes ao dia. Uma vez que o limite foi atingido, a maioria dos pacientes necessitará de 2 doses diárias. No início do tratamento, pode ocorrer perdas de sódio e água que são induzidas por doses de diuréticos que excedem o limite. Posteriormente, a excreção diária de cloreto de sódio se normaliza e o padrão de perda de sal e água permanece mais episódico, mas o paciente pode ter aumento do débito urinário. Volumes do leque é reduzido porque os diuréticos promovem a estimulação dos nervos renais e ativam o sistema renina-angiotensina, assim gerando um processo adaptativo de remodelamento do néfron distal. Isso gera aumento da distribuição de sal, aumento das concentrações de angiotensina 2 e aldosterona e também alterações no equilíbrio de potássio. O tratamento do acúmulo de volume do leque pode ser realizado a partir da adição de um tiazídico, que ajudará a tratar e até prover a adaptação e a restauração do efeito diurético. Dosagem diurética baseada em evidências para expansão do volume do líquido extracelular. As recomendações para a dosagem de diuréticos de alça eram inicialmente feitas com base em propriedades farmacológicas, mas agora as recomendações estão sendo feitas centradas no paciente. Um estudo chamado Estratégias Diuréticas em Pacientes com Insuficiência Cardíaca Descompensada Aguda comparou doses altas e baixas de diuréticos de alça e concluiu que, em doses mais elevadas, que equivale a 2,5 vezes a dose diária em casa, é uma dose bem tolerada e eficaz pelos pacientes. Agora, altas doses gera piora da função renal, que é marcada por um aumento de creatinina. Outros ensaios randomizados provou ser tão eficaz quanto as técnicas invasivas, como a técnica de ultrainfiltração. Também foi provado por esses estudos que pacientes com ascite cirrótica são tratados com uma combinação de furosemida e espironolactona, o que preserva a concentração plasmática de potássio da maioria das pacientes. Mas foi provado por estes estudos que pacientes com síndrome nefrótica acontece uma ligação diurética que contribui para a resistência ao medicamento, que não é eficaz. Um estudo comparando o natriurético dos diuréticos de alça com e sem deslocamento de proteína indicou que este fator não estava contribuindo na melhora ou piora, o que tanto fazia ao paciente utilizar ou não.
Um outro componente desse estudo é que é importante a clivagem do canal de sódio epitelial por proteases, o que sugere que este canal pode ser um alvo para intervenção futura, com inibidores de protease ou amilorida. Diuréticos para injúria renal aguda. As recomendações de diuréticos em casos de IRA são amplamente variáveis. Estudos realizados com utilização de doses extremamente altas de diuréticos para converter IRA oligúrica em IRA não oligúrica obtiveram resultados contraditórios. Estudos iniciais realizados no final do século XX encontraram o resultado desta conversão associada com surdez e nenhuma mudança na mortalidade. Já em um estudo retrospectivo posterior, obteve o resultado desta conversão com uma associação diferente da anterior, esta com o aumento da mortalidade. Então foi sugerido que o uso disseminado de diurético em pacientes críticos com IRA fosse desencorajado. Para tentar descobrir essa questão, realizaram um novo estudo, multicêntrico, randomizado e controlado, que analisou uma estratégia conservadora versus liberal de gestão de fluidos. Em 1.000 pacientes com lesão pulmonar aguda, onde se avaliou uma associação de balanço hídrico pós-lesão renal e uso de diuréticos com mortalidade em 60 dias, em pacientes que desenvolveram IRA. De 1.000 pacientes estudados, 306 desenvolveram IRA nos 2 primeiros dias de estudos, e esses foram incluídos na análise. Estes, 137 no braço liberal de fluidos, o restante, 169, no braço conservador de fluidos. O resultado deste estudo foi que o equilíbrio de fluidos pós-IRA foi associado à mortalidade, tanto na análise bruta quanto na ajustada. Doses mais altas de furosemida pós-IRA teve um efeito protetor sobre a mortalidade, mas nenhum efeito significativo após o ajuste para o equilíbrio dos fluidos pós-IRA. Com os dados obtidos, se pôde concluir que pacientes que desenvolveram IRA, randomizados para uma estratégia que envolvia mais admissão de diuréticos, tinham uma razão de chance ajustada mais baixa para óbito. Com isso, parece razoável usar diuréticos como adjuvantes na IRA, porém, em geral, é melhor evitar doses muito altas. Em um resumo geral do nosso artigo, podemos dizer que drogas diuréticas visam o transporte de soluto ao longo do néfro, sendo normalmente usada em indivíduos com função renal normal ou reduzida. O conhecimento profundo da farmacocinética e da farmacodinâmica dos diuréticos melhora a abordagem clínica da diurese. Muito obrigada.